Meu nome é Carlos e sou entregador de remédios há cerca de 5 anos. Já passei por muitas situações inusitadas, mas há uma em particular que nunca consegui esquecer. Era uma noite chuvosa, e eu tinha acabado de receber um pedido urgente para entregar um medicamento em uma área da cidade conhecida por suas ruas estreitas e mal iluminadas. O endereço era de uma casa antiga, quase isolada, no final de uma rua sem saída. O pedido era para um medicamento raro, daqueles que salvam vidas em questão de horas. Cheguei ao local por volta das 10 da noite. A chuva estava mais forte do que nunca, e a rua estava praticamente deserta. Olhei para a casa, um casarão antigo, de janelas grandes e cortinas pesadas, todas fechadas. Toquei a campainha e, por um momento, tudo ficou em silêncio, exceto pelo som da chuva. Finalmente, a porta se abriu lentamente, rangendo como em filmes de terror. Uma senhora idosa, com uma expressão cansada, apareceu na porta. Seus olhos eram profundos e tristes, e ela me olhou com uma mistura de alívio e desespero. "Você trouxe o remédio?", perguntou com uma voz rouca. Eu assenti e entreguei o pacote. Ela me convidou a entrar para assinar o recibo, e, contra meu instinto, aceitei. Ao entrar, senti um frio inexplicável. A casa estava mal iluminada, com apenas algumas velas acesas, lançando sombras nas paredes cobertas de retratos antigos. A senhora me guiou até uma sala onde um homem idoso estava deitado em uma cama, respirando com dificuldade. Era evidente que ele precisava do remédio com urgência. Enquanto a senhora administrava o medicamento, notei algo estranho em um dos retratos na parede. Era uma foto antiga de um homem jovem, muito parecido com o idoso na cama, mas com um detalhe perturbador: ele estava usando o mesmo uniforme de entregador que eu vestia naquela noite. Tentei ignorar a sensação de déjà vu e me concentrei em preencher o recibo. Quando terminei, a senhora me agradeceu profusamente e me pediu para esperar um momento, pois queria me dar algo como agradecimento. Ela foi até um armário antigo e voltou com um pequeno amuleto de prata. "Isto é para sua proteção", disse ela, com um sorriso misterioso. Agradeci, embora confuso, e saí da casa apressadamente. Quando já estava na rua, olhei para trás e vi a senhora me observando pela janela. A sensação de que algo não estava certo me acompanhou pelo resto da noite. No dia seguinte, curioso e ainda perturbado, decidi voltar àquele endereço. Para minha surpresa, encontrei apenas um terreno vazio, cheio de mato. Perguntei aos vizinhos e eles me disseram que aquela casa havia sido demolida há anos. A senhora que lá morava tinha falecido há muito tempo, e o homem deitado na cama, seu marido, havia morrido pouco depois dela. Até hoje, guardo o amuleto de prata como um lembrete daquela noite estranha. Nunca consegui entender o que realmente aconteceu, mas aprendi que algumas entregas vão além do que nossos olhos podem ver. Sou Marcos, entregador de remédios há 5 anos. Já vivi muitas situações, mas nenhuma como a que vou contar agora. Era uma noite chuvosa de terça-feira, e eu estava quase terminando meu turno. Recebi uma última entrega para um endereço na periferia da cidade. A solicitação parecia urgente: remédios para um paciente idoso. Saí rapidamente, preocupado com o tempo que estava levando. Ao chegar ao endereço, notei que a casa estava completamente escura. As poucas luzes da rua mal iluminavam o jardim abandonado e a fachada da casa, que parecia estar em péssimo estado. Estacionei a moto e caminhei até a porta, segurando o pacote com os remédios. Bati na porta várias vezes, mas ninguém respondeu. Decidi ligar para o número de contato que constava no pedido. Uma voz fraca e rouca atendeu do outro lado. "Estou aqui dentro. Por favor, entre, a porta está aberta", disse a pessoa. Fiquei hesitante, mas algo na voz dela me fez perceber que a situação era séria. Empurrei a porta devagar, que rangeu ao abrir. A sala estava escura, com poucos móveis cobertos de poeira. No fundo do corredor, uma luz fraca vinha de uma porta entreaberta. Caminhei até lá, tentando não fazer barulho. Ao abrir a porta, encontrei um homem idoso deitado em uma cama, visivelmente debilitado. Seus olhos se arregalaram ao me ver, como se estivesse esperando por muito tempo.
Você trouxe os remédios? Perguntou ele com voz trêmula. Confirmei e entreguei o pacote. Ele sorriu, mas havia algo estranho em seu olhar, algo que não conseguia identificar. Enquanto ele abria a embalagem, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não vi ninguém. Você poderia me fazer um favor? Pediu o idoso. Na cozinha, tem uma garrafa de água. Poderia trazê-la para mim? Assenti e fui até a cozinha. No caminho, ouvi passos leves, quase imperceptíveis, como se alguém estivesse me seguindo. Ao chegar na cozinha, vi a garrafa em cima da mesa. Peguei-a rapidamente e voltei ao quarto. Quando entrei novamente no quarto, o idoso estava sentado, com os remédios na mão. Obrigado, disse ele, mas sua voz parecia diferente, mais forte. Entreguei a garrafa e observei enquanto ele tomava os remédios. Ele então olhou diretamente nos meus olhos e disse: Você deve ir agora. Obrigado por tudo. Saí da casa sentindo um alívio inexplicável, mas com uma sensação estranha de que algo estava errado. Ao fechar a porta atrás de mim, ouvi um sussurro ao meu ouvido: Obrigado, você me libertou. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Rapidamente, voltei para minha moto e fui embora. No dia seguinte, ao relatar a entrega ao meu chefe, ele me olhou com surpresa. Marcos, esse endereço foi desativado há anos. O antigo morador morreu há muito tempo e a casa está abandonada. Meu sangue gelou. Quem era aquele homem? E mais importante, quem ou o que eu libertei naquela noite chuvosa? Essa experiência me marcou profundamente. Ainda faço entregas, mas sempre me lembro daquela noite e da estranha sensação de ter cruzado o caminho de algo além do compreensível. Meu nome é Rafael e sou entregador de remédios em uma grande cidade. Vou contar uma história que, mesmo depois de anos, ainda me faz arrepiar. Era uma noite fria e chuvosa de outubro, quando recebi uma ligação urgente da farmácia. Havia um pedido de remédios que precisava ser entregue imediatamente. A senhora que fez o pedido morava em um bairro afastado, um lugar que eu raramente visitava. Peguei os remédios, e com um pouco de receio, montei na moto e segui em direção ao endereço. As ruas estavam quase desertas, exceto por alguns poucos carros que passavam apressados. Quando finalmente cheguei ao bairro, notei que as luzes das casas estavam apagadas e a maioria das janelas fechadas, como se os moradores estivessem evitando algo. O endereço era uma casa antiga, de 2 andares, com janelas grandes cobertas por cortinas pesadas. Bati na porta e esperei. Nenhuma resposta. Toquei a campainha, e finalmente, ouvi passos arrastados do outro lado. A porta se abriu lentamente e uma senhora idosa, com cabelos brancos e olhos cansados, apareceu. Ela parecia ansiosa e aliviada ao mesmo tempo. Obrigado por vir tão rápido, disse ela com uma voz fraca. Por favor, entre. Não posso deixar a porta aberta por muito tempo. Relutante, entrei na casa. O interior era escuro e silencioso, com móveis antigos e cheios de poeira. A senhora me guiou até uma sala onde um homem deitado em uma cama olhava fixamente para o teto. Ele estava pálido e parecia muito doente. Este é meu filho, Eduardo, explicou ela. Ele precisa desses remédios imediatamente. Entreguei os remédios e me preparei para sair, mas a senhora me segurou pelo braço. Espere, disse ela. Preciso lhe contar algo. Ela começou a falar sobre Eduardo, que havia sido um médico talentoso até que um dia, há muitos anos, teve um colapso nervoso e foi forçado a se aposentar. Desde então, ele ficou recluso em casa, e sua saúde piorou gradualmente. A senhora acreditava que algo na casa estava afetando Eduardo, mas não sabia o que era. Enquanto ela falava, notei algo estranho na sala. Parecia ver uma sombra se movendo nas paredes, mas toda vez que olhava diretamente, nada estava lá. Um arrepio correu pela minha espinha. Você viu, não é? Perguntou a senhora, percebendo minha inquietação. A sombra. Ela sempre está aqui. Acho que está nos observando. Apressei-me a sair dali, prometendo voltar se precisassem de mais remédios.
Quando estava saindo, a senhora me agradeceu novamente, mas seus olhos mostravam um misto de medo e resignação. Voltei para minha moto e dei partida, mas não consegui parar de pensar na casa e na estranha sombra. Não sabia se era a mente da senhora pregando peças nela, ou se realmente havia algo sobrenatural ali. Desde aquele dia, toda vez que passo por aquele bairro, sinto um calafrio e acelero, querendo deixar para trás aquele lugar e seus mistérios. Até hoje, não sei o que realmente aconteceu naquela casa. Mas uma coisa é certa, algumas entregas deixam marcas que nunca se apagam. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal para mais histórias emocionantes e relatos reais. Compartilhe com amigos e familiares para que também possam se encantar com nosso conteúdo. Não perca o próximo vídeo, que já está aparecendo na tela. Até a próxima!